Fui processado, pessoal. Talvez até eu tenha sido censurado, não percebi. Não só eu e os meus amigos também participam dessa, o Danilo Gentili e o Diogo Portugal. E agora, esse vídeo aqui, eu vou basicamente fazer um react dessa matéria que tá na capa do UOL. Inclusive, foi a matéria mais lida do dia de hoje. E o título da notícia é esse aqui. Justiça proíbe a comercialização do vinho de Danilo Gentili. Imitação. Finalmente eu vou poder falar disso, né? Porque muita gente tava em segredo de justiça, né? Muita gente perguntava o que tinha acontecido com o vinho que não achava pra comprar na internet, em lugar nenhum. E a minha resposta era sempre meio genérica, tipo, deu um problema no navio, que o vinho importado, né, de Portugal. Deu um problema na importação. Deu um problema nos containers. Deu um problema de oxiuros. Enfim. Mas é verdade, a justiça proibiu a gente de vender o vinho. Só que pra você entender esse vídeo aqui, eu preciso contextualizar. Existe um vinho francês chamado Petrus, que é uma marca bastante clássica, né, de um vinho do século XVIII, exatamente, do século XVIII, mesmo ano da Revolução Francesa, para você ter uma ideia. O Petrus, ele é considerado um dos vinhos mais prestigiados do mundo, mais caros do mundo. A produção dele é super limitada, o preço é elevado por conta disso, inclusive, por conta da qualidade, enfim. É uma demanda de um mercado de luxo muito específica. Uma garrafa pode chegar a custar 62 mil reais. Mas agora você já sabe o que é o Petrus, então a gente vai para o começo da notícia de hoje, olha lá. A Justiça Paulista proibiu a comercialização do vinho Putos, lançado pelos comediantes Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho, com rótulo que imite e satirize o Petrus. Agora eu vou colocar aqui os dois rótulos para vocês verem o quão parecidos são, se é cópia ou não. Esse aqui são vários elementos diferentes, aqui você pode ver, né? Essa parte aqui, por exemplo, do Petrus, tem só uma imagem, que é a imagem de um santo, que é o São Pedro, no caso. E o nosso vinho Putos tem imagem de nós três. De santos a gente não tem nada. Já é uma diferença aí. Agora, ó, pode ver a fonte. A fonte do Petrus é uma tipografia clássica, elegante, que é bem característica de rótulos de vinhos tradicionais. Já a fonte do Putos não é a mesma, não é igual. Aliás, de longe é parecida. A nossa também usa uma tipografia clássica, elegante. Só que o objetivo nosso é de satirizar esses vinhos metidos à besta, não só o Petrus. Agora a parte de baixo, você pode ver que é parecida, mas não são iguais. A do Petrus tem um selo vermelho do lado esquerdo, com a letra P dentro, de Petrus. Já o nosso tem um selo vermelho no centro, com o logo do Stand-Up Raiz, que é o nosso grupo de stand-up comedy. Ou seja, se você vê os detalhes aí, eles são rótulos diferentes, com detalhes muito diferentes, inclusive. Agora, se eles acham que o nosso rótulo é igual o deles, precisa levar em conta que o Petrus tem lá os seus 300 anos. O Petrus precisa urgentemente de um oftalmo. Vai que é um glaucoma isso aí. Mas a matéria continua. O Putos imita, desabona e satiriza a prestigiada marca de renome mundial, associando-a a uma expressão obscena, afirmaram na ação os advogados do Petrus. Olha só, além de um problema de visão do Petrus, nessa afirmação aí dá a impressão só que o Petrus está flertando, parece, né, com o racismo, com a discriminação e com a xenofobia, tá? Ô louco, Oscar, que é isso? Mas você tá exagerando, chutou o balde. Ué, putos não é uma expressão obscena. Putos, em Portugal, que é o berço do nosso vinho, é uma expressão que significa meninos, garotos. Eles estão criticando uma expressão. Cadê a obscenidade aí? Agora, se eu me esforçar um pouco, e é até normal esse julgamento aí de juízo de valor para alguém de 300 anos de idade, é típico de alguém com um pensamento arcaico desmerecer a cultura de outros povos e ver obscenidade onde não tem, você concorda? Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui, viu um monte de índio com a bunda de fora, falou obscenidades. A matéria continua. Além de não usar mais o atual rótulo, as empresas, que são as importadoras, né, segundo a decisão, terão de pagar uma indenização por danos morais de 50 mil e uma reparação por danos materiais em valores que serão calculados por uma perícia com base nos prejuízos obtidos pelo Petrus. Reparação de danos morais, Petrus? Pelo amor de Deus. Onde que um vinho de 60 reais vai causar dano material para um vinho que custa 60 mil reais? Vocês são franceses, né? Vocês estão acostumados com a guilhotina? Vocês não acham que cortar a cabeça da gente, por mais que vocês tivessem razão, é algo completamente desproporcional? Mas a matéria continua agora com a nossa parte de defesa. O rótulo do vinho Putos foi criado por um humorista, com vários elementos originais, criativos e distintos dos elementos constantes no rótulo do Petrus, inclusive com as próprias caricaturas e nomes dos comediantes, o que torna impossível a associação indevida por parte dos consumidores, que são totalmente distintos dos consumidores da autora. Claro! Precisa falar isso?
Onde é vendido Putos, não é vendido Petrus e vice-versa. Sério mesmo, Petrus? Você tá insinuando que o teu público é tão burro assim que vai entrar no Carrefour só porque tem nome francês e vai se confundir com os doisinhos? Ah, claro, porque eu consigo imaginar o Chiquinho Scarpa entrando no Atacadão, pegando um Putos na prateleira, olhando o valor de R$60 e falando, desconto de 99,9%? Atenção, milionários desse país. Na verdade, vocês nem estão vendo isso aqui, né? Mas vocês são burros, então eu posso xingar vocês. Quer dizer, eu não, né? Não sou eu que tô falando, Petrus que tá insinuando que vocês são burros. Mas a matéria continua. O Putos é destinado a um consumidor de menor poder aquisitivo e que nem sequer conhece a existência do Petrus, cujo acesso é limitado a um grupo muito seleto, com produção extremamente baixa. O público que compra os nossos vinhos é basicamente público de stand-up, é fã do Danilo, fã do Diogo, fã meu, por incrível que pareça. Se o nosso público tivesse dinheiro para comprar um Petrus de R$60 mil, ele não estaria indo ver a gente em Osasco no teatro. Ele estaria indo para Nova York assistir o Chris Rock, você entende? E eu tenho certeza que 99,9% de quem comprou o Putos nunca ouviu falar no Petrus. Não sabia sequer da existência de vocês, mesmo com uma história de 300 anos de idade. Mas a matéria continua. A juíza não aceitou a argumentação. Na sentença, ela cita que a imitação foi intencional e que os comediantes admitiram em entrevistas que o Putos é uma sátira inspirada no Petrus. Parece que no Brasil tá ficando cada vez mais difícil satirizar algo ou alguém, né? Porque muito se fala no politicamente correto que você não deve fazer piada com minoria. Você não pode bater embaixo, tem que bater em cima. Mas parece que as maiorias também estão problematizando. O Petrus é um vinho branco, o Petrus é um vinho hétero e rico. Então qual é o problema de satirizar isso? Agora, o que vocês não sabem, que a matéria não diz, é que o Petrus intimou a gente faz um tempo atrás, alguns meses, pedindo a mudança no rótulo. Mas você sabe, né? Humorista é tudo selvagem, humorista é rebelde, humorista de verdade, raiz, dá um grande foda-se pra isso. Humorista pegaria isso aí, essa intimação, e esfregaria no saco, não é isso? Não, mas não foi isso que a gente fez. Apesar de a gente achar um completo absurdo isso aí, a gente fez uma mudança no rótulo. O rótulo original era desse jeito aí, ó. Então o que a gente pensou? Vamos mudar, né? O que tá incomodando eles aí. Então a gente mudou os 3 rótulos, né? São 3 vinhos. E a gente tirou, então, o selo vermelho. E os rótulos dos 3 vinhos ficaram desse jeito aí, ó. Mesmo assim, o Petrus, como um bom, velho, caquético e arcaico, não achou que foi o suficiente, como você pode perceber na matéria que continua aí, ó. O Putos galga seu espaço no mercado como referência irônica do Petrus, usurpando, portanto, o prestígio e a fama para se promover e manifestar a concorrência desleal, afirmou a decisão. Segundo ela, houve a chamada carona e as alterações realizadas foram insuficientes. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Putos pegou carona com o Petrus? Já que essa é a matéria mais lida do dia de hoje, parece que foi o contrário. Parece que foi o Petrus que pegou carona com a gente, né? Sem levar em conta que o Petrus não tem site em língua portuguesa, nem site brasileiro, e não tem sequer Instagram oficial. Já a gente, se você pegar só o Instagram do Danilo, tem 11 milhões de seguidores, somando todas as nossas redes, juntos, nós 3 dá 12 milhões. Agora, Petrus, por favor, que insegurança é essa? Um cara de 300 anos de idade se sentir ameaçado por um vinho com 2 anos de vida? Petrus, você nasceu na época da Revolução Francesa, uma época onde se estabeleceu a República, que promoveu ideais de liberdade, fraternidade, igualdade. Eu pensei que você tinha isso no seu DNA, mas que opressão é essa? Cadê a fraternidade? Você usa o seu poder de liberdade para promover a desigualdade? Petrus, você precisa de um banho para tirar esse mau cheiro da inveja. Você escolheu ser exclusivo e não popular como foi o Putos. A gente escolheu ser popular, vocês não. O Putos não pegou carona no Petrus porque ninguém sabe da sua existência. Só vendeu por conta da popularidade dos 3 humoristas envolvidos, principalmente do Danilo Gentili, que tem um programa diário na televisão. Essa matéria foi a mais lida do dia no portal do UOL. Não foi porque tinha Petrus no título, e sim porque tinha Danilo Gentili no título. Seria muito mais inteligente da sua parte contratar o Danilo como garoto propaganda para vender Petrus. Mais inteligente aí seria se contratasse nós 3. Aí ia ser foda. 300 anos deveria significar estabilização da autoestima da marca, não da insegurança infantil de uma criança de 3 anos. Eu tinha muito mais coisas para falar, mas eu me ative só
só a matéria, que é o que eu posso falar, não é mesmo? Tem muito mais detalhes aí. Enquanto isso, a gente vai recorrer da decisão. A gente espera profundamente que o judiciário seja mais razoável que um velho birrento de 300 anos. Então segue o canal, dá like, compartilha, enquanto eu coloco aqui um trecho da live onde os jornalistas do UOL comentam sobre o ocorrido. Valeu. Olha só essa reportagem do Gentili, que é a mais lida nesse momento da nossa página. A Justiça proibiu a comercialização do vinho do Danilo Gentili, falando que foi uma imitação. A Justiça entendeu que era justamente uma cópia, uma imitação, mais ou menos para ter mais ou menos a mesma cara. Essa linha do vinho do Gentili, do Oscar, Putos, ela é produzida em Portugal, lá no Alentejo, nas versões branco, rosé e tinto. E agora eles vão ter que mudar esse rótulo e essa marca. Tá certo aí, ô Josias? Parece ser exagerado, né, Fabiola? Porque todo mundo tem direito de proteger a sua marca, né? E me parece um exagero, né? Porque é óbvia a intenção de satirizar a própria marca, né? Agora, isso não vai representar nenhum prejuízo ao vinho Petrus, que, como dissemos, é um dos vinhos mais caros do mundo. Pouca gente tem condições de consumir, pouca gente tem bolso para consumir esse vinho, né? E me parece que eles alcançaram um objetivo inverso do que pretendiam, Fabiola. Deram publicidade gratuita ao vinho Putos. Você já tomou algum dos dois, ô Sakamoto? Não, infelizmente não tomei o Plus. E, cara, e Fábio, não te contar uma coisa, eu acho isso, na verdade. Eu fico até imaginando se também não é jogada de de marketing da própria importadora da Petrus, do pessoal que cuida da marca. Porque, sinceramente, sabe, é que nem o pessoal, tipo, tudo bem, você vai. Um rótulo semelhante a um Romanée Conti, algum vinho extremamente caro, tá copiando. É claro que não afeta a venda, é claro que não afeta nada a venda. É bem pelo contrário, você acaba até gerando. Quando a segunda marca, que é feita em cima de uma, como uma gozação, como uma sátira em cima, você não tá satirizando, inclusive, nem a marca, você tá simplesmente falando, olha, a gente é mais popular, e, sabe, e brincando, você acaba até lembrando que existe uma outra marca nesse sentido, sabe? Então, o que acontece? No final das contas, pode até sair ganhando a própria Petrus, não com 50 mil, que vai fazer de indiferença para ela esse negócio, uma meia dúzia de garrafa já mata, e isso seria equivalente, mas acaba o pessoal fala, existe uma marca famosa chamada Petrus, e por outro lado, a marca do Danilo Gentili, agora um monte de gente vai querer consumir também, né? Eu não acho, sinceramente, que isso deveria ser motivo judicial, mas judicializou, né? E agora eu acho que vai acabar sendo um jogo de ganha-ganha para ambos os lados.